Deus é bom ou não é bom? Deus é muito bom, cara. Deus é muito, muito bom. Vamos lá. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Versículo 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Então disse Pedro: Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Só até aqui, feche seus olhos. Vamos falar com Deus novamente. Senhor, o que nós queremos aqui, Deus, não é só mais um culto. O que nós queremos aqui com o Galpão não é ser só mais um ministério. O que nós queremos aqui não é ser só mais uma igreja. Nós não queremos individualmente, nós não queremos ser só mais um crente. Nós não queremos ser só mais um, Senhor. Nós queremos ser aqueles que fazem a diferença. Assim como Pedro, Senhor, para muitos ele poderia ser só mais um, mas ele não era só mais um, porque ele hasteava a sua bandeira, ele levava a tua verdade, ele espalhava o teu evangelho, Senhor, e grandes milagres, grandes coisas aconteceram através da vida do seu servo, e nós queremos isso. Nós sabemos que o mesmo Deus que estava lá era o mesmo Deus que está aqui hoje. Nós sabemos que o Espírito que estava dentro de Pedro é o mesmo Espírito Santo que está aqui entre nós nessa noite. E nós queremos isso, Jesus. Nós queremos dar esse passo. Nós queremos o ir além. Nós queremos o avançar. Nós queremos viver o romper para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Não é para a nossa glória, porque, cara... Nós não somos ninguém, Jesus, mas é para que todos olhem para nós e vejam a tua luz, simplesmente vejam a ti, através das nossas vidas, do nosso testemunho de quem nós somos, não dentro da igreja apenas, mas em qualquer lugar, porque é quem nós somos. Nós te amamos, Deus. Continue falando aos corações, usa a minha vida, Deus, com teu poder, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga amém. Amém. Cara, eu quero olhar com você para dois lados de uma mesma história. Eu quero com você nessa noite pegar essa história e nós vamos olhar para dois lados dessa história. Nós vamos olhar para dois caras dessa história. E primeiro eu quero com você olhar para a vida desse cara que estava lá no chão, à beira da porta chamada Formosa, à beira da entrada do templo, para esse cara que a Bíblia cita que já lá com seus 40 anos, e desde nascença, ele já nasceu assim, cara, ele era coxo, ele nasceu assim, ele cresceu assim, e aos seus 40 anos ele estava lá vivendo só mais um dia da sua vida. Era de costume de ele ir lá para pedir esmolas. Com certeza, para um cara desse, era muito, muito difícil, talvez impossível, arranjar um trabalho. Como que ele ia ser um pescador? Ele não ia conseguir fazer o que essa função exige. Como que ele ia conseguir ser alguém que cuida de cavalos, ou que está nos estábulos, ou, cara, como que ele ia conseguir algum trabalho normal? Sendo que ele tinha algo na sua vida que o impedia. Foi algo errado que ele fez? Foi uma decisão errada que ele tomou? Foi um caminho errado que ele escolheu? Não, não foi. Foi simplesmente o jeito que ele veio para o mundo, cara. Foi simplesmente o jeito que ele veio ao mundo. Qual era a culpa dele? Cara, eu posso dizer que ele não tinha culpa nenhuma. Mas esse cara, durante 40 anos da sua vida,
ele viveu de esmolas. Durante 40 anos da sua vida, ele viveu de migalhas. E como é ruim! Dá para imaginar como é ruim alguém que vive de migalhas. Porque migalhas geralmente migalhas é muito pouco. Migalhas não é o suficiente. Se eu falar para você que eu vou preparar uma janta para você hoje, e eu chego lá e eu te entrego migalhas, aquilo não vai encher, aquilo não vai preencher, aquilo não vai sustentar, aquilo não vai ser o suficiente. Aí eu te pergunto, cara, imagina o coração de alguém que viveu durante 40 anos sem ter o que era o suficiente, sem ter aquilo que ia preencher, sem ter aquilo que ia satisfazer. Não, o cara simplesmente viveu 40 anos de migalhas. A diferença desse cara para mim e para você hoje é que Dariel, eu não nasci coxo. Mas isso não quer dizer que eu possa estar vivendo todos os dias só em migalhas. Isso não quer dizer que eu não tenha vivido dias e dias e anos simplesmente experimentando migalhas. O que eu quero abrir os seus olhos nessa noite é que esse cara, ele estava do lado de fora do templo. Aonde a coisa toda acontecia era lá dentro, mas ele estava aqui fora. Aonde o Senhor vinha e fazia, e onde as pessoas tinham contato, aonde era o acesso, era lá dentro, mas ele estava aqui fora. Apenas vendo, apenas admirando aquilo que ele não podia ter. E quantos de nós, cara, passamos anos e anos experimentando apenas migalhas de Deus? Quantos de nós passamos anos e anos olhando todas as grandes coisas que Deus está fazendo, mas do lado de fora? Cara, hoje é o tempo de você viver o novo. Foi isso que eu falei semana passada. Nós entramos no novo tempo, e com o novo grandes coisas vêm. Com o novo, grandes coisas vêm sobre a nossa vida, e o Senhor, Ele pode vir com o seu poder, a sua graça, a sua majestade, e trazer vida aos corações mortos, para o chamado, para os sonhos. Ele pode e Ele quer. Ele quer nessa noite que aquilo que está morto dentro de você saia daqui com vida. Quantos de nós passamos tempos e tempos vivendo só com migalhas de alegria? Quantos de nós passamos anos e anos vivendo com migalhas de amor? Isso pode ser em casa, isso pode ser com a família. Quantos de nós, cara, até mesmo na igreja, nós só vivemos de migalhas, porque nós somos crentes que só bate o cartão aos domingos, ou aos sábados. É muito louco eu vir no sábado no galpão e mergulhar na presença de Deus. Com certeza é. Só que foi uma coisa que eu disse para a galera aqui quando a gente estava orando antes: o ápice espiritual da nossa semana não pode ser no sábado à noite, brother. O ápice de eu na presença de Deus não pode ser no sábado à noite, ou no domingo à noite, ou no domingo de manhã. O ápice do meu coração mergulhado na presença de Deus precisa ser no meu quarto. Quando? Dia e noite, como nós cantamos aqui, todo dia. Abra sua Bíblia em Salmos 1. Salmos 1 diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios,
não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, mas ao contrário, é o oposto disso, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E esse bem-aventurado, ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o fruto no tempo certo. Daí mas está demorando, mas é o tempo certo. Mas eu não aguento mais esperar, mas aqui está escrito que é o tempo certo, eu preciso acreditar na palavra de Deus. E depois que ele dá o fruto no tempo certo, cara, simplesmente as suas folhas não murcham, tudo quanto ele faz prospera. Esse é o cara que medita na palavra de Deus dia e noite. Esse é o cara que é apaixonado e ele mergulha o seu coração na presença de Deus, não só aos finais de semana na igreja. O que eu quero dizer para você é que, se você experimentar isso aqui, você nunca vai receber apenas migalhas de Deus, porque Ele tem coisas maiores, e com coisas maiores você pode ir além. Em Deus, eu e você podemos caminhar ao mais profundo, e cada vez mais profundo. Você pode passar os seus 40, 50, 60 anos buscando a Deus com intensidade, e ainda assim, todo dia quando você entrar na presença de Deus, Deus vai te surpreender, vai ter um banquete para você, e você vai poder ainda ir mais profundo, porque o nosso Deus, Ele é infinito em poder, em graça, em majestade. Nosso Deus é maravilhoso. E uma coisa eu posso te garantir, cara, Deus, Ele quer muito mais. Deus, Ele quer muito mais para você. Deus, Ele quer muito mais para você, porque tudo que Deus fez para a gente foi muito grande, foi muito incrível, para eu viver hoje apenas de migalhas. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para você. Mas você não sabe o que eu passei. Tanto faz. Deus tem muito mais para você. Mas você não sabe o que eu enfrentei, você não sabe por onde é que eu estou andando. Tudo bem, não tem problema. Você pode estar no vale da sombra e da morte hoje. Então hoje eu te digo, Deus tem muito mais para a sua vida. Recebe no nome de Jesus. Deus tem muito mais para nós. Deus é maravilhoso. Cara, do outro lado, quem a gente tem? A gente tem Pedro. Como eu gosto de Pedro, porque Pedro era Pedro. Ele com certeza não era um daqueles caras que veste uma máscara e tenta ser o santo. Cara, Pedro era Pedro, ele era do jeitão dele. O cara vai tentar vir aqui antes, né? Jesus fala que vai ser crucificado e tudo mais, aí ele, com o jeitão dele, não, Jesus, vamos embora, então vamos fugir, vamos fazer alguma coisa. Cara, vamos fazer alguma coisa. Pedro com o jeitão dele. Aí depois os caras vêm para levar Jesus, Pedro já saca a espada, vai, ele corta a orelha do maluco, porque, cara, ele é explosivo, ele vai com tudo para cima, não está nem aí, simplesmente ele é ele é Pedro. Ele não é um cara cheio de máscaras. Aí você pode falar, beleza, Dariel, mas e aí depois quando ele negou Jesus? Ele é humano igual eu e você também, imperfeito igual eu e você também, mas aconteceu algo incrível com Pedro. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, deixa aí. Pedro, ele era um cara normal, mano. Pedro era um cara comum, trabalhador, tinha sua casa, tinha o seu trabalho, um cara comum.
ele levantava de manhã, se trocava, saía da sua casa, ia ganhar o pão de cada dia. Pedro era pescador. Em Lucas 5, sabe o que acontece em Lucas 5? Jesus encontra Pedro. E quando Jesus encontra Pedro, ele presencia a majestade de Jesus, ele presencia a grandiosidade de Jesus, e Jesus fala assim: me segue, e eu vou te fazer não mais pescador de peixes, mas pescador de homens. E Pedro, ele fala sim para o chamado. Pedro era um cara comum, igual eu e você, mas ele se dispôs literalmente a colocar o pé para fora do barco. Pedro, ele era loucão, ele era ousado. Quem foi o único cara que a Bíblia conta que andou com Jesus sobre as águas? Era Pedro. Ah, Pedro. A partir do momento que ele diz sim, ele abre o seu coração para viver o novo e para ir além e para receber mais de Deus. Cara, Deus tem grandes coisas para Pedro. Assim como hoje, se você disser sim, e se você abrir o seu coração, Deus vai te levar além, Deus vai te levar para voar voos altos, e Ele tem grandes coisas para a sua vida. Vamos ler Atos 2, capítulo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estando todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ele era um cara comum. Ele disse sim, ele buscou o Senhor, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, e uma vez cheio, cara, uma vez cheio, meu irmão, você vai andar no sobrenatural. Uma vez cheio da unção de Deus, você vai, sabe, você é de passo em passo, de glória em glória, meu irmão. Uma vez cheio do poder de Deus, isso não é só para a sua vida, mas isso é para que Deus use a sua vida para alcançar outras dezenas, centenas, milhares, milhões de outras vidas. Você cheio da unção de Deus é uma arma poderosa. Você cheio da unção de Deus é uma arma poderosa nas mãos do Senhor, o Senhor dos exércitos. Cara, você cheio da unção de Deus, você pode ser usado por Deus para transformar vidas. Assim como Pedro. Pedro, ele viveu tudo isso. E uma vez cheio do poder da unção de Deus, o que é que acontece? Quando ele está indo para o templo, para quê? Para orar, buscar o Senhor. Ele buscava o Senhor. Quando Pedro, ele está indo para o templo e ele se depara com um cara sentado, falando: cara, me dá só uma esmola, porque o que é mais que eu posso pedir? A minha vida já está destruída, a minha vida já está um caos, a minha vida já não tem sentido mais, eu não tenho alegria, mas pelo menos me dê uma moeda para eu comprar um pão, para eu comer alguma coisa, para pelo menos eu poder continuar vivendo com migalhas. E aí, cara, é essa hora, que quando a pessoa acha que não tem mais solução, é nessa hora que quando a pessoa acha que ela está tão no fundo do poço que não tem nem para onde ir mais, é nessa hora que a pessoa olha ao seu redor, olha 360, ela olha para tudo quanto é lugar e não consegue ver um pingo de esperança. É nessa hora que Deus quer usar a sua vida para chegar lá e ser as mãos de Deus para essa pessoa. É nessa hora que Deus quer usar você, que vai estar cheio da unção de Deus, para que através da sua vida haja transformação em corações, cara, em corações que estão gritando por socorro, também dia e noite. Deus quer usar a minha e a sua vida para levar felicidade aos corações, para levar a luz aos corações,
para levar amor aos corações. Tem gente que nem sabe o que é amor, mano. Tem gente que nem sabe o que é um abraço. Tem gente que nem sabe o que é carinho, nem lembra como é o toque de alguém, cara. Tem gente que passa um perrengue. A nossa vida é fácil? Não é também. A gente tem um montão de problemas. Você deve ter, eu tenho também. Mas tem gente que o seu clamor dia e noite é por socorro. E hoje eu e você podemos nos levantar sendo a resposta a esse clamor. Hoje eu e você podemos abrir os nossos corações, dizer sim para o Senhor, mergulharmos na presença de Deus para sermos cheios da presença de Deus, para que o Senhor nos envie para sermos resposta ao clamor de tantos corações, tantas pessoas. Pedro fala assim, cara, dinheiro eu não tenho, mano. Que também não está fácil para ninguém, não é não? Ouro e prata eu não tenho para te dar, mas tem algo que vale muito mais do que isso, que eu tenho e eu posso te dar. Tem algo que vale muito, muito, muito mais do que todo o ouro do mundo, que toda a prata do mundo, e isso eu tenho, e isso eu posso te dar. E aí, agora eu te pergunto, será que Pedro ele fala assim, agora eu ordeno que você levante e ande? Pedro ele não fala assim, pelo meu poder, levanta e anda. Não, cara, porque Pedro ele não estava cheio de si mesmo. Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Aí sim, eu não estou cheio de mim mesmo, eu estou vazio de mim, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro fala em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda, e vive uma nova vida. Levanta e anda e vai para o novo, porque Jesus ele tem um novo para você, e hoje você pode tomar posse disso. O cara levanta, Pedro ajuda ele a levantar, a Bíblia fala, tomou pela mão, ergueu, o cara levantou e saiu e andou. A partir daí ele pode ir lutar, ele pode ir tentar começar de novo, ele pode ir e procurar um trabalho, ele pode ir e ele pode conhecer mais esse Deus, ele pode conhecer mais esse cara que libertou ele. E ele pode nunca mais, na sua vida, viver de migalhas. E cara, hoje a gente tem a escolha nas nossas mãos. Galpão, presta atenção em mim, cara. Nós temos a escolha nas nossas mãos. Eu não sei se talvez a gente ora, o Senhor inspira o nosso coração, a gente começa a fazer uma campanha de oração, a gente começa a fazer alguma coisa para que a gente possa se fortalecer mais juntos, porque como é difícil trazer essa verdade que nós conhecemos e colocar em prática nas nossas vidas. Porque eu sei que eu vou viver uma nova vida, eu vou viver o sobrenatural, o extraordinário, mergulhando na presença de Deus todos os dias, mas por que é que eu não faço? Esses dias, contar algo pessoal para vocês, esses dias me tomou um sentimento que, mano, veio com peso, que eu falei, Jesus amado. Cara, já pensou se o que falta para o mundo está dentro de você? Literalmente. Você já pensou que, vou dar um exemplo aqui, se você me permite. Você já pensou que o Chamizo pode ser o próximo grande evangelista da história? Por que não, mano? Só que aí, ele não mergulha na presença de Deus.
E Deus, Ele está gritando de lá os sonhos, só que Ele está muito longe, porque, cara, a gente fica cercado do barulho que o mundo faz. O mundo faz muito barulho, e trabalho, e um monte de coisa, e compromisso, e problemas, e responsabilidades, e afazeres, e contas, e mais problemas, e isso e aquilo, cara, esses problemas da realidade, do dia a dia, eles fazem tanto barulho ao nosso redor, que precisam tanto da nossa atenção, do nosso tempo, que a gente não consegue dedicar um tempo de qualidade na presença de Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa, quanto mais perto você está de Deus, melhor você vai ouvir a sua voz. Quanto mais longe você está de Deus, muito mais difícil vai ser de você ouvir a voz dEle. E aí, quantos jovens falam, não, vou começar a namorar porque Deus falou. Aí o namoro dura um mês, mano. Que Deus que é esse aí, maluco? Deus está confuso agora? Deus não sabe o que Ele quer? Não, tem alguma coisa errada aí. Eu só vi a galerinha cutucando o outro aqui, né? Fala, Deus. Chamis é um homem de Deus. Aplauda ao Senhor, porque o Chamis é um homem de Deus, cara. Você já pensou que você poderia ser o próximo grande avivalista da história e salvar milhões e milhões e milhões e milhões de vidas? Só que a gente não para. Todo mundo está em movimento, todo mundo está andando, todo mundo está na correria, e a gente não para mergulhar em algo que Deus pode ter de uma forma tão absurda, e a gente nem sabe, mano. Quando a gente olha a notícia na TV, só coisa ruim. Quando a gente olha na internet, só coisa ruim. E é guerra, e é morte, e é problemas, e é prostituição, cara, é um monte, é drogas, e é mais mortes, e é mais mortes, e tanta coisa ruim crescendo, e dominando o mundo cada vez mais. E a gente sabe que os caras só precisam de Jesus. A gente sabe que Jesus podia fazer toda a diferença, com certeza. Jesus, ele poderia fazer toda a diferença, mas, cara, Jesus está aqui dentro, e eu preciso levar essa verdade. Deus é bom, mano. Deus é bom em todo tempo, e Ele é tão bom que a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. As misericórdias, porque olha, eu já falei várias vezes isso brincando, né? Ih, mano, Deus, aonde você vê que Deus já começa na paciência, porque se eu fosse Deus, já tinha matado metade já. Tinha queimado vários já, não é? Brincadeira. Não pode, né? Todo dia as misericórdias de Deus se renovam. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é verdadeira. A palavra de Deus é a verdade que pode transformar a sua vida hoje. Foi a verdade vivida na vida de Pedro. E cara, quantas e quantas vidas Pedro ganhou para Cristo. Quantas e quantas vidas foram transformadas por meio de um cara que era um cara comum, vacilão igual a gente. O cara negou Jesus. No momento mais difícil de Jesus, Pedro deu as costas para Jesus, mano. Você é louco. Não quero nem pensar, se fosse a gente no lugar dele, o que é que a gente faria. Mas ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, e ele viveu grandes coisas. Por isso que eu te falo, Galpão, vamos dobrar os nossos joelhos, cara. Vamos mergulhar de cabeça na presença de Deus. Vamos fazer diferente, porque se eu planto diferente, eu colho diferente. Se eu plantar a mesma coisa, queridão, eu vou colher a mesma coisa. Eu quero algo novo, eu começo agindo novo aqui, hoje e agora. No nome de Jesus.
E aí nós vamos ser como Josué e Caleb, que eu falei semana passada. Cara, nós vamos acreditar. Nós vamos acreditar. E uma vez que a gente acredita na palavra de Deus, Deus é fiel para completar a boa obra em nossas vidas. Deus é fiel. Diga assim: Deus é fiel. Aleluia. Então se coloque de pé, aí no seu lugar. Vamos falar com o Senhor, porque Deus é bom demais. E Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Na humildade, na sinceridade, quem acredita que Deus tem coisas grandes para a sua vida? Cara, Pedro, ele era normal, um cara comum, como eu e você. O que é que aconteceu aqui? Ele estava num lugar, e nesse lugar eles estavam buscando o Espírito Santo de Deus, eles estavam buscando a Deus, e o Espírito Santo desceu, e o Espírito Santo desceu e entrou e invadiu as suas vidas, e como fogo ele queimou, e cara, eles começaram a falar em línguas, eles foram batizados no Espírito Santo ali, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Quem crê que nessa noite o Espírito Santo de Deus pode descer e invadir o seu coração, queimar aí dentro, no nome de Jesus, aleluia, aleluia, então é hoje, se creres, verás a glória de Deus. Então acabou, é hoje que o Espírito Santo vai descer nesse lugar como fogo, e ele vai queimar aí no seu coração, e você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu convido você nesse momento com ousadia a fechar os seus olhos, começar a orar, no nome de Jesus, porque algo poderoso e sobrenatural vai acontecer nesse lugar, nessa noite, no nome de Jesus Cristo.